Graça e paz, tudo bom com vocês? Bom, vamos continuar a lição hoje, quarta-feira. O título da lição é A Experiência de Pedro à Moda Antigo Concerto. Mostra essa lição de hoje, nós vamos entender que Pedro, como os israelitas, também se achou muito autossuficiente para fazer as coisas, porque ele não se compreendia ainda. Antes de Jesus ir para o Getsemane, o que Pedro prometeu a ele? Lucas 22:33 nos esclarece. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir até para a prisão e a morte. A pergunta B diz: como Cristo respondeu a Pedro? Lucas 22:34 diz: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Pois é, no princípio da experiência de Pedro, ele se achava muito forte, né? Assim como os fariseus, Pedro não via, ou melhor, não se via como os demais homens, né? Se achava superior. E na véspera da traição de Jesus, ele disse, né, que não negaria ao Senhor. E a gente sabe o que acontece, ou melhor, o que aconteceu. A pergunta C diz assim: logo depois, como Pedro se comportou quando se viu questionado sobre sua ligação com Jesus. Mateus 26, versos 69 ao 74, relata que Pedro, né, quando ele estava ali no pátio, observando as coisas que aconteciam, alguém reconhece ele como discípulo de Jesus, e ele disse: não, eu não conheço esse homem. E uma segunda vez alguém disse: não, eu vi ele no meio deles, ele é galileu, ele está entre eles. E ele: não, você é louca, mulher. Ele até se pragueja, né? Ele se pragueja, ele fala de uma maneira que não pareça ser discípulo de Jesus e nega Jesus. E ele faz isso 3 vezes. Recomendo que leiam Mateus 26, 69, 74. E é muito triste, né? Isso acontece logo depois o galo canta, né? A pergunta D diz assim: como Jesus reagiu quando Pedro negou? Lucas 22, versos 61 e 62, relata. E diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse olhar de Jesus não foi um olhar duro, de repreensão. Não. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar pesaroso, misturado com compaixão, com amor, mas que doeu profundamente em Pedro, que se arrependeu profundamente, né? Aqui o texto diz assim, olha: foi por dormir quando Jesus lhe ordenou que vigiasse e orasse, que Pedro abriu caminho para o seu grande pecado. Ao dormirem naquelas horas críticas, todos os discípulos sofreram uma grande perda. Cristo conhecia a provação ardente pela qual passariam. Ele sabia como Satanás agiria para paralisar seus sentidos, deixando-os despreparados para a prova. Por isso é que ele os advertiu. Se aquelas horas no jardim tivessem sido aproveitadas em vigília e oração, Pedro não teria ficado entregue à própria fraqueza. Ele não teria negado o seu Senhor. Se os discípulos tivessem vigiado com Cristo em agonia, teriam sido preparados para testemunhar o sofrimento dele na cruz. Teriam compreendido em alguma medida a natureza de sua angústia avassaladora. Teriam sido capazes de relembrar suas palavras, que predisseram seu sofrimento, morte e ressurreição. O desejado de todas as nações, página 703. Pois é. Nós necessitamos hoje, como Pedro e os discípulos, como povo de Israel, estarmos em constante vigília e oração. Precisamos orar, pedindo que Deus nos revista, para que nós possamos compreender os ardis de Satanás, as coisas que ainda vamos passar, para não negarmos ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que essas lições fiquem gravadas na nossa mente, para que nós possamos sermos diferentes do Israel
antigo e sermos diferentes de algumas atitudes que nós vemos dos personagens da Bíblia, né? Que passaram por situações que poderiam não ter passado se fossem homens de oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã, no nosso próximo encontro, para continuar essa maravilhosa lição. Até lá.